Sejam muito bem-vindos ao nosso 9º episódio da segunda temporada do podcast Ser Médico. É com muita alegria, muita satisfação que hoje nós estamos aqui com o Dr. Rogério Hammerschmidt, professor, doutor, chefe de disciplina da otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O assunto hoje vai ser sobre desafios de empreender no SUS, residência médica e o perfil dos jovens médicos. Um assunto extremamente importante quando a gente se discute empreendedorismo, intraempreendedorismo e questões relacionadas aos jovens empreendedores. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu colega de trabalho, estamos na mesma instituição. Por favor, seja muito bem-vindo. César, eu quero dizer para você que é um prazer, uma honra muito grande, uma honra enorme estar aqui com você. Nós estamos juntos aí nessa caminhada há tantos anos, nos conhecemos há décadas, não é? Verdade. Meu querido amigo. Então, eu quero te dizer que eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com você nesse teu projeto e estou à disposição para o que eu puder falar e contribuir de uma maneira bem informal, bem amigável e que nós consigamos sair daqui com muitas informações. Rogério, você é uma inspiração. Imagina. Sabe, em vários sentidos. E vou dizer por quê? Porque você, além de ser essa pessoa simpática que todos, quem não conhece vai conhecê-lo melhor aqui um pouquinho com a gente, ele é extremamente estudioso, é uma pessoa focada, que gosta de tudo, sabe? Não é aquela pessoa tão embitolada. Hoje, nós acompanhamos a carreira do Dr. Rogério já há algum tempo, ele chegou num nível que poucos médicos no Brasil acho que chegaram, né? Um nível de ser chefe num serviço de otorrinolaringologia aqui do Hospital de Clínicas. Parabéns, meu amigo. Obrigado, você é um exemplo para muitos. Imagine, César. Eu fico muito lisonjeado com as tuas palavras, principalmente vindo de você, uma pessoa com tanta pujança, com tanta vontade de crescer, com esse nível tão alto de empreendedorismo que você tem. Realmente, ouvindo de você essas palavras, é uma coisa que me deixa muito lisonjeado. Eu fico muito feliz, mais uma vez, de poder estar aqui com você. É uma honra, um grande prazer te reencontrar e nessa situação de podermos conversar aqui dessa maneira. Lá. Então vamos tocar aqui o nosso podcast. Este ano o SUS está completando 32 anos, pessoal. E o SUS, como todos já sabem, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E para isso a gente entende que ele tem várias autonomias, várias diretrizes, e ele sempre procura garantir o acesso integral do cidadão, dos indivíduos, de uma forma universal, gratuito para toda a população do país. Rogério, me conta um pouquinho, o que você entende hoje como SUS, qual que é a tua opinião, quais são os nossos milestones que nós já tivemos, o que nós já realizamos, que foi muito bom dentro do SUS, e o que você vê para o futuro do SUS? Conta um pouquinho para nós. Perfeito. Eu quero, em primeiro lugar, te parabenizar enormemente por você ter colocado o nosso sistema único de saúde, o nosso sistema público... Que muitos criticam. Com certeza. O nosso sistema público na lista de temas do teu podcast. Isso mostra o quanto você pensa a saúde de uma forma global e não só de uma forma pontual, de uma forma simplesmente no âmbito privado. Então, eu quero te agradecer e te parabenizar por essa tua atitude de colocar o nosso SUS. E por que eu defendo, né? Nós vemos aquelas camisetas, as pessoas usando a camiseta escrito #Eu defendo o SUS, né? E parece que muitas pessoas criticam aquilo e falam até de uma maneira, nossa, está romantizando o SUS, isso é uma coisa romântica, porque na prática o SUS não funciona. Essas coisas que a gente ouve. Lógico que a maneira de pensar de uma forma rígida, de uma forma engessada, ela sempre é errada, e os extremos sempre são errados. Então, obviamente, nós nunca vamos falar que o SUS é a salvação do mundo, não está de um lado, e também não vamos falar do outro lado, que o SUS é a pior coisa do mundo. Então, o que acontece é que no Brasil, nós temos mais de 70% da população, mais precisamente 71,5% da população, que depende do SUS para ter acesso à saúde. Então, nós estamos falando de mais de 150 milhões de brasileiros, meu amigo. Não é pouca coisa. Então, às vezes, nós ficamos olhando um mundo privado, um mundo de planos de saúde, e esquecemos que o nosso país é um país enorme, com uma população enorme, e que o sistema de saúde é feito dessa maneira em que muitas pessoas, às vezes, não têm acesso ao sistema complementar, a saúde complementar, como nós chamamos, os planos de saúde. Então, essa enorme parcela da população depende do SUS, do Sistema Único de Saúde.
Então, como que nós vamos criticar o SUS? O SUS demora para conseguir, eventualmente, alguns exames, existem filas para cirurgia, mas é claro, são 150 milhões de pessoas sendo atendidas. Não é um pouquinho, não é 1 milhão, não são 2 milhões, como um plano de saúde, às vezes tem uma carteira de 1 milhão de pessoas, de 400 mil pessoas, 500 mil pessoas. Nós estamos falando de 150 milhões, é mais do que a população da maioria dos países do mundo. Então, o Brasil, ele, apesar de todos os problemas, ele criou um sistema, em 1990, que tentou beneficiar todas as pessoas, de uma forma absolutamente democrática. Gênero, raça, situação financeira, é universal. Universal para toda pessoa que está no território brasileiro. Isso inclui estrangeiros, não tem absolutamente nenhum tipo de segregação, de diferenciação. Qualquer pessoa pode ter acesso ao SUS. E eu vou mais longe ainda. Você veja, se você tem, eventualmente, por exemplo, cirurgias de altíssimo custo, cirurgias de altíssima complexidade, crianças siamesas, por exemplo, vamos dar um exemplo bem pontual. 2 criancinhas que nascem, né, com o cérebro colado, e metade do corpo colado, enfim, fígado, baço, cérebro. Essa criança, mesmo eventualmente até tendo condições de saúde, e até eventualmente tendo algum plano de saúde, muito provavelmente ela vai ser operada pelo SUS, num hospital público. Do alto custo. Por causa do altíssimo custo que essa cirurgia vai ter, que eventualmente o plano de saúde pode não cobrir muitas das necessidades que a equipe vai ter, por causa da complexidade dessas cirurgias. Os hospitais do SUS são hospitais de altíssima complexidade. Aqui no nosso estado do Paraná, o nosso hospital de clínicas é o hospital referência para alta complexidade em tudo. Nós temos alta complexidade em transplante de medula óssea, em unidade de tratamento de AVC, em transplante de fígado, coisa que muitas vezes os hospitais privados às vezes não têm a estrutura que nós temos. Na minha área específica, por exemplo, a área de surdez e o implante coclear, que é o ouvido biônico, né, para tratamento da surdez profunda, isso começou no Brasil pelo SUS. Era só o SUS que fazia, até há um tempo. Depois começou a ser feito também nos hospitais privados, depois veio a determinação da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, obrigando os planos de saúde a cobrir, mas isso tudo começou pelo SUS. E nós ganhamos experiência no SUS com estas cirurgias. Então, como é que eu não vou defender um sistema que atende a todos os brasileiros, bem ou mal, está à disposição de todos os brasileiros? Tem as suas falhas, obviamente? Tem. Eu não vou romantizar jamais o Sistema Único de Saúde. Claro que tem suas falhas, mas ele está, e legalmente está disponível a todos os brasileiros e brasileiras, independente de qualquer situação financeira ou não. Então, a hashtag Eu Defendo o SUS, ela é romântica, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma verdade, porque nós estamos falando de uma parcela muito grande da nossa população brasileira que merece essa atenção. E por isso que nós tentamos investir cada vez mais no SUS para tentar melhorar essa situação para a nossa sociedade. E nós estamos falando aí, sempre, eu gosto do Pareto 80-20, nós estamos falando de 80% hoje do sistema de saúde está voltado ao SUS, né? Você falou 71% das pessoas, né, hoje. Sim. Rogério, interessante. Eu vejo que você fala com muita empolgação, sabe? Você tem na veia o SUS. Isso é muito bonito, sabe? Porque eu entendo que o SUS é orgulho, né? Orgulho para muitos e para alguns vergonha, né? Ah, eu sou médico do SUS. Gostaria de entender um pouquinho como é que você vê esse comportamento do médico que só tem de SUS, vai fazer um trabalho espetacular, um trabalho não só das altas cirurgias complexas ou de um hospital de clínica, mas que está lá na ponta. Aquele profissional da área de saúde que trabalha no Sistema Único de Saúde, seja na capital, seja no interior. Como é que você vê, como é que qual que é o caminho para que ele possa se sentir um pouco mais valorizado? Perfeito. Excelente comentário, excelente pergunta, porque no SUS nós temos talvez o nosso maior dom, ou a nossa maior qualidade, ou o que mais nós temos que cuidar é o nosso material humano. Nós temos no SUS
eu não vou dizer melhores, piores, não vou usar esses termos de os melhores, mas eu garanto que nós temos no SUS dos melhores profissionais de saúde mais dedicados deste país. Eu não estou dizendo que na área de suplementar, na área privada, não existem bons médicos. Claro que não. Existem bons médicos em todas as áreas e, normalmente, esses profissionais eles transitam pelas duas áreas. Eu trabalho no SUS e trabalho também no sistema privado. A maioria é assim. Exato. Mas o teu comentário é muito pertinente, porque existem verdadeiros heróis, que são os profissionais de saúde que estão 100% dedicados ao SUS. E eu tive uma experiência, ou várias experiências muito grandes no SUS, agora com a nossa pandemia. Essa pandemia nos trouxe algumas lições, e eu particularmente confesso para você, César, que mudou a minha visão depois de alguns plantões na UTI aqui do nosso glorioso Hospital de Clínicas, atendendo esses pacientes de Covid. Você chegou a atender os pacientes? Muitos. Na UTI? Todos nós, independente da especialidade, nós otorrinos. Eu vou confessar para você, né, que quando foram chamados os médicos de outras especialidades para atuar nas UTIs, porque os intensivistas não estavam mais dando conta devido a tanta demanda que estava havendo, a otorrino aqui do Hospital de Clínicas foi a especialidade que por primeiro já se candidatou. Eu fui um dos primeiros a fazer um plantão noturno das 7 da noite às 7 da manhã numa UTI Covid. Não entrava em uma UTI há muitos anos. E qual é a formação de intensivista que eu tenho? É pequena, é a formação da faculdade. Eu sou otorrinolaringologista. Então o que você foi fazer lá? Eu fui contribuir, eu fui ajudar. É o exemplo, a liderança, hein? Eu a fui atitude. dar a minha contribuição. E depois eu ouvi assim de várias pessoas: você foi? Aí eu não pude dizer não mais. Está vendo? É o exemplo. Você mostra pelo exemplo. Eu tinha que ser o primeiro a ir trabalhar. Ir com boa vontade, com ajuda, nem que fosse para só ajudar a levar um exame de sangue para o laboratório, a colher uma gasometria e levar para o laboratório. Isso já foi uma parcela. E eu descobri muitos heróis, César, nessas UTIs, o pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia, são verdadeiros heróis que merecem um aplauso enorme. Tem algo assim enorme. Que te impactou, que você vem agora na tua cabeça, assim, diz, olha, conta para nós. A enfermagem, César, a enfermagem dos hospitais públicos, que às vezes deveria ter uma valorização, inclusive uma valorização salarial até maior, um benefício financeiro maior, e que muitas vezes são pessoas que trabalham na sombra, que trabalham escondido, que não aparece o trabalho deles, e são pessoas que têm um valor enorme, que cuidam realmente com carinho. São as pessoas que pegam nos doentes e cuidam desses doentes. Então, os doentes entubados, por exemplo, que precisavam ser pronados, precisavam ser virados, né, para melhorar a saturação, quem fazia tudo isso é o pessoal da enfermagem. Então, para você virar um paciente com 120 quilos, as meninas iam em 4, 5, 6 técnicas de enfermagem, enfermeiras para virar esse paciente, para proná-lo e desproná-lo, paciente entubado. Então, isso eu vi e, assim, emocionante. Eu confesso que a gente, em vários momentos, enchia os olhos de lágrimas de ver esse pessoal, eventualmente mal remunerado, trabalhando muito, se doando ao outro ser humano, mesmo sem conhecê-lo. O paciente já chega entubado. E, então, uma coisa realmente emocionante, 100% pelo SUS, e os hospitais do SUS, mais uma vez, foram os que salvaram o Brasil nessa situação. Se 150 milhões de pessoas dependem do SUS, você imagine a catástrofe que teria sido se essas 150 milhões de pessoas tivessem que obrigatoriamente ir para hospitais privados. Então, se a catástrofe aconteceu e foi grande, o número de óbitos que nós tivemos, você imagine se não houvesse o SUS. Então, a minha impressão para tudo isso é que não adianta nós só criticarmos. A crítica não vai levar a lugar nenhum, a crítica não vai fazer o sistema melhorar. Mas se a gente tentar fazer um pouquinho, valorizar o nosso material humano, aí é uma coisa que eu vejo que é bem interessante, porque todas as pessoas têm dons, todas as pessoas têm características, e não adianta essas pessoas que estão trabalhando nos hospitais públicos não vão dar o seu melhor se forem simplesmente mandadas, se forem simplesmente faça isso, faça aquilo.
A pessoa tem que se sentir importante para o Engajada, sistema. o engajamento dentro do processo do SUS. Perfeito, claro. A pessoa tem que se sentir engajada, valorizada. Então, nós tentamos pegar as equipes e mostrar para as pessoas que, olha, só você sabe fazer isso. Eu preciso do teu trabalho porque eu vou beneficiar X outras pessoas com uma coisa que você sabe fazer. E essa pessoa, obviamente, ser valorizada depois que faz. Ainda não vai ganhar mais ou menos por isso. Nós não estamos falando de ganhar mais, nós estamos falando de ganhar mais, de trabalhar mais para ganhar mais. Mas é a realização de um propósito. Nós de estar ali fazendo o que tem que ser feito. Nós não estamos falando de ganhar mais, nós estamos falando de ganhos financeiros. Nós estamos falando de ganhos indiretos, benefícios à sociedade, e não é todo mundo que percebe essa necessidade. Então, o SUS ele é muito complexo. Ele é muito complexo porque exige que as pessoas sintam isso. E nós temos tentado mostrar isso na Otorrino do HC, que as pessoas precisam dar o seu melhor em benefício à sociedade, e isso fatalmente vai reverter no seu nome, na sua vida, né, na sua expertise, nas pessoas que vêm depois. Então, realmente eu falo isso com muito eu sinto orgulho, com muito ânimo. Todos nós, ouvintes, estamos sentindo isso. Parabéns. Obrigado. Você sabe que você tem essa liderança nata que a gente discute tanto aqui dentro, sabe, Rogério? E você coloca alguns pontos que, seja no Sistema Único de Saúde, seja nas operadoras, seja na área de empresa ligada à saúde, que é você trabalhar de uma forma muito horizontal, muito democrática, de muita participação, com engajamento. Isso é muito interessante. Rogério, como é que você vê, sabe, existem assim, alguns movimentos que falam muito em privatização do SUS. Eu acho muito pesado isso, sabe? Eu sei que você é um fã do SUS, eu entendo isso, eu também sou, mas existem alguns movimentos sociais, movimentos, inclusive, que ontem, eu vou colocar aqui, um dos meus filhos estava numa escola, num curso de economia, e um palestrante falou assim, que o SUS precisa ser privatizado. De repente, um colega dele levantou a mão e fez uma pergunta assim, o tratamento da minha avó custa R$30 mil por mês. Quem vai pagar isso? Eu não tenho dinheiro. A operadora vai pagar? Não. Então, como é que se fala em privatização do SUS, sendo que, na prática, a gente sabe que isso não é factível. O custo é muito alto e a gestão, a gerência sempre tem interesses outros, né? Com todo respeito. Como é que você vê isso? Perfeito. Esse é um outro tópico excelente, que nós estamos na época de pensar em privatizações de instituições privadas. E, eventualmente, pode haver instituições privadas que poderiam... instituições públicas, que poderiam ser privatizadas. Só que no SUS nós estamos falando de saúde e de altíssimos custos. E estamos mexendo numa coisa que se chama Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, se é um dever do Estado, como que nós vamos pagar uma medicação? E eu vou além, você falou em 30 mil por mês, né? Existem remédios para doenças, atrofias musculares, etc., as doenças neurológicas, que uma ampola do remédio custa R$1 milhão. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou não está certo, mas a saúde é um bem inegociável. Não se negocia a saúde. Quanto vale? Vale muito. Então, é difícil você mensurar em termos de valor o quanto poderia ser pago por um medicamento, por uma cirurgia, algo nesse sentido. Agora, a verdade é que tem que se buscar o melhor tratamento, ou um tratamento adequado, independente do custo. Será que uma operadora de saúde vai fazer isso? Será que um hospital, se ele for privatizado e tiver um dono que visa o lucro, será que ele vai fazer isso? Os hospitais do SUS não visam o lucro, eles visam se manter. Claro que não tem almoço grátis, o hospital tem que se manter, ele não pode dar prejuízo todo mês. Ele tem que se manter. Isso é um grande desafio do SUS, se manter estável e sem dívidas com fornecedores. Senão, daqui a pouco, uma empresa de remedicação, de prótese, não vai querer mais fornecer para um hospital do SUS se ele não pagar. Infelizmente, as coisas custam dinheiro. Mas o objetivo do hospital do SUS não é ter lucro, é se manter. E se o hospital for um hospital ou o SUS for privatizado, ele provavelmente vai visar o lucro. E aí os custos vão ter que ser cortados. Obviamente tem custos que podem ser cortados, outros não. Então, essa balança de cortar custos ou necessários, que podem ser cortados, e outros que não podem, vai ter que ter alguém olhando isso com muito carinho, porque senão vão ser cortados custos que talvez
não poderiam ser cortados, como esse tratamento de 30 mil por mês, como os quimioterápicos, como as cirurgias de câncer. Muitas operadoras de saúde acabam, às vezes, não cobrindo tratamentos e as pessoas vão para o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde acolhe, bem ou mal, acolhe. Ah, é ruim, às vezes demora? Sim, mas acolhe. Então, a privatização do Sistema Único de Saúde, ela é um grande problema e, particularmente, eu acho que não vai e não tem como acontecer, a não ser que mude a Constituição. Perfeito. Talvez um modelo híbrido. O híbrido pouco mais evoluído do que está hoje. Talvez deixar algumas situações com essa questão da interoperabilidade entre as operadoras e o SUS, de uma forma bem transparente, dentro da jornada do indivíduo, lá, do paciente, que ele possa ter essa... Sim, concordo. Essa open health, que a gente chama, né? Open health, concordo totalmente. O modelo híbrido até pode ajudar. Acho que é mais interessante. Agora, 100% privatizado, não. Parcerias com instituições privadas, isso eventualmente já acontece. O SUS eventualmente contrata instituições privadas para prestar um serviço que ele não faz. E o contrário também. Instituições privadas também usam o SUS bastante. Então, essa intercambialidade ela é interessante. E um outro ponto para falar do SUS, sobre privatização e essa questão toda, que nós vamos lembrar, e que eu sou um defensor grande, César, você sabe disso? Eu sei. É o ensino. Nós vamos chegar no ensino. Então tá bom. Só um minutinho, nós vamos chegar. O ensino que está inserido no SUS é uma outra situação. Sim, nós vamos chegar no ensino. É uma outra situação importante. Eu queria só concluir aqui essa parte mais do empreendedorismo dentro do SUS, essa tua visão, te perguntando assim, como é que você vê hoje a questão operacional da telemedicina dentro do SUS? O que acontece? Nós recentemente, quinta-feira, agora bem recente, foi regulamentado, saiu no Diário Oficial da União, né, a questão da regulamentação da telemedicina. Como é que se vê isso dentro do SUS? Perfeito. Você tem alguma experiência na comunidade aqui do Hospital de Clínicas? Diminuiu a fila? Perfeito. Eu estive um dia antes de sair a regulamentação com o ministro Marcelo Queiroga, em Brasília, na quarta-feira passada, discutindo sobre a telemedicina no SUS. E a opinião do Ministério da Saúde, do próprio ministro, e que nós concordamos e apoiamos, é que a telemedicina deve ser implementada. Claro, nós temos que olhar para frente, não temos que olhar para trás. Então, existem apoios digitais que devem ser incorporados também pelo SUS. Então, se imagine uma situação onde você tem lá na Amazônia uma série de pacientes, uma série de pessoas que começam a ter algum problema visual e você tem a condição de colocar um oftalmologista aqui de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, um oftalmologista de um hospital grande, com grande experiência, para olhar a retina dessas crianças lá, ou fazer um exame clínico. Aí entramos em questões de metaverso, de realidade virtual, de realidade aumentada. Aí abre um leque enorme. Então não é a telemedicina simplesmente de fazer uma consultinha simples e que não vai resolver o problema. Mas você consegue eventualmente fazer uma triagem e ver quais dessas pessoas que estão lá no Amazonas precisariam eventualmente vir para um centro grande. Então você não precisa trazer todas, você pode trazer algumas. E com isso até diminui custos. Então você investe de um lado e gasta mais para implementar um serviço de telesaúde, mas por outro lado você diminui o custo, porque você só traz para o grande centro quem eventualmente precisaria realmente vir. Então, a telemedicina, na pandemia, nós tínhamos uma central no Hospital de Clínicas grande, com vários médicos e enfermeiros atendendo as pessoas com sintomas respiratórios, para orientar quem deveria procurar um serviço de saúde e quem não iria, no Hospital de Clínicas, pelo Sistema Único de Saúde, né, com apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso funcionou muito bem, naquele momento. E abriu os olhos para ver que talvez não precisasse ser só na pandemia. Eu acho que a pandemia mostrou que esses recursos digitais poderiam ser incorporados na sequência, que é o que está acontecendo agora, com a regulamentação da telemedicina, obviamente com uma série de normas, né? Não é uma panaceia, uma coisa sem norma. Existe uma regulamentação, mas eu vejo que a telemedicina pode ser útil. Nós precisamos de exame físico, nós ainda temos situações, o médico ele tem que encostar no paciente. Ele tem que encostar. Eu ainda sou partidário da medicina, de pegar na mão e encostar no paciente, no doente.
Nada substitui. Nada substitui isso. Mas quem sabe não precise ser num primeiro momento. Quem sabe um primeiro momento possa ser A gente costuma dizer, por um recurso é o dedo digital. no pulso, tem que ter. Exatamente, mas talvez não no primeiro momento. Claro que numa situação de emergência não. Mas uma primeira conversa pode eventualmente ser de forma online e depois, obviamente, uma avaliação presencial nos casos onde é necessário. Agora, o médico tem que ter um julgamento muito bom para isso. Esse é um problema, até do ponto de vista legal, porque o médico é o responsável. Tem que ter um treinamento. Isso. Né, e uma regulamentação. Isso. Sabe? Não pode ficar solto. Não Sem só na dúvida. parte da ferramenta digital, que são com RIPA, que eles chamam que é o protocolo de LGPD, do negócio de controle da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também da capacidade do médico ter essa percepção Sem de fazer dúvida. avaliação à distância. Sem dúvida. Você falou ensino, vamos lá. Né? Eu sei que o Rogério é professor nato. Né? E hoje nós estamos aí com o desafio da geração Z, né? Que é essa geração da moçada que está entrando na faculdade, está fazendo o curso de medicina. Como é que você vê, né, o ensino de... Não vamos tão longe, de 10, 15 anos atrás, com a realidade que você vê hoje na universidade? Perfeito. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou professor nato. Eu virei um professor porque a vida me levou a isso. Ah, eu acho que você é nato. E Você tem o dom. A vida me levou a dar aula, porque foi um gosto que eu adquiri da vida, tendo contato com as pessoas. Porque eu aprendi que a melhor maneira para eu aprender era ensinar. Você sabe disso também, Eu sei César. disso. Quando nós ensinamos, Nós aprendemos. nós aprendemos. 6 vezes mais ensinando. Eu aprendi muito mais ensinando do que aprendendo. Vendo o outro errar, corrigindo o erro do outro. Vendo, nossa, mas isso eu não devo fazer, isso sim está bom. E aprende com os alunos, com residentes, com especializandos, com fellows. Então, eu te garanto que você aprende muito mais. Você tem que estudar, mas você aprende mais ensinando do que estudando em si. Então, isso veio vindo na minha vida, esse gosto pelo ensino, porque eu vi que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia e eu beneficiava a mim e aos meus pacientes com isso. Então, isso foi muito legal. E se tem uma palavra para definir os médicos atualmente, é um pouquinho de ansiedade, sabe? Eu vejo que os médicos jovens, os que estão se formando, tem muitos que têm uma ansiedade enorme em ser famoso, em eventualmente fazer carreira de sucesso, em eventualmente questões financeiras, em ganhar dinheiro. E aí vale que nem quando você... aquela história, né? Aquela piada, quando você corre atrás de uma namorada, ela foge de você. E quando você corre atrás de uma coisa, quando você corre atrás do dinheiro, ele vai fugir de você também. Então, isso para o médico é interessante, porque ele tem que fazer uma carreira, ele tem que entender que ele vai se formar. E aqui no Brasil, nós nos formamos em 6 anos e mais 2, 3 de residência. Se você me permite, diga. Tem uma frase no empreendedorismo que a gente fala assim, que nós devemos focar no processo. Sim. E não no resultado. O resultado é uma visão. Perfeito. O processo que a gente faz. E é isso exatamente que você está falando do médico. Só que o médico está esquecendo do processo, do ser médico. Né? Do desenvolver do médico. Concordo completamente. Talvez esse seja o cerne da questão. E para o médico isso vale mais ainda. Em todas as profissões Precisamos isso é importante. resgatar isso. Mas no médico eu tento resgatar com os residentes aquele desespero de primeiro achar que vai sair de uma residência médica sabendo tudo. Não, eu tenho que sair já especialista, porque eu sou especialista em otorrinolaringologia. Você tem um papel dizendo que você é especialista em otorrino. Para você realmente ser o suprassumo em alguma determinada área, ainda vai precisar de muita coisa. Então, o estudo ele é constante. E este processo tem que ser valorizado e respeitado durante esses anos todos de formação. Então, na Europa e nos Estados Unidos, né, a faculdade de medicina dura 7 anos, a residência dura mais 5, aí depois tem mais 2 anos de um fellow, de algo nesse sentido, ou seja, você vai no mercado com 38, 40 anos de idade. Aqui no Brasil, o médico sai formado da residência com 28, 30. Então, nós estamos adiantando esse processo 10 anos, comparado com a Europa e os Estados Unidos. E os atalhos não funcionam. Nunca. Nunca. Então, aproveitando esse gancho que você me deu... O atalho sempre vai dar errado. Na medicina, atalho vai dar errado. Boa. O atalho vai dar errado porque vai ter submeter o paciente a risco e não vai dar certo. O atalho para o médico é uma coisa muito perigosa. Tá? Então, investir no processo de formação e, paralelamente, investir no seu nome. Eu acho que a formação médica e o nome que o médico tem são coisas que ninguém tira dele. O nome
e a formação, o conhecimento, não importa onde você esteja. Então, nome e conhecimento andam juntos. Cresce teu conhecimento, cresce teu nome, e as coisas, e vira uma bola de neve. Então, esse processo é muito bonito, mas é demorado. Aquela frase dos nossos pais, talvez dos nossos avós, podem nos tirar tudo, menos a nossa educação. Sim. O que a gente aprende é nosso. É nosso. Né? E faz parte do teu nome, da tua história, da tua vida. Você tocou num assunto aqui do nome, Rogério, que é muito importante hoje, que é o branding, sabe? Que a gente tem batido muito forte, que é o posicionamento dos médicos. Então, nós temos uma tese que, não são todos que pensam assim, que a gente acha que uma instituição ela fica mais forte quando os indivíduos, os profissionais estão fortes, e não ao contrário. Sabe? Não é a instituição forte, em primeiro lugar, e os indivíduos, não importa quais sejam. Então, essa tese é algo que a gente vem batendo forte aqui junto com o time, na questão do branding, dos cursos que a gente vem realizando. Enfim, meu amigo, acho que está sendo muito interessante essa nossa conversa. Eu gostaria de ter até mais tempo de explorar o Rogério. Rogério, você falou aqui dos atalhos, sabe? Esse é um tema polêmico nos dias atuais. Eu vou dizer por quê. Porque, além da ansiedade das pessoas, o tempo hoje é precioso. Não só por resultados, os médicos quererem ter uma rentabilidade rápida, mas até por uma questão do dinamismo dos profissionais. Eu te pergunto, tem vários cursos, vamos chamar aqueles cursos valita, que é um termo que se usa, mas os cursos rápidos de formação. Como é que você vê isso? Sabe, cursos de extensão universitária, cursos até de especialização médica, porém não reconhecida pelo MEC, pelo Conselho Federal de Medicina. Fale um pouquinho, qual é a tua visão sobre isso? Perfeito. Eu faço parte do comitê da Comissão de Residência Médica e de Especialização da nossa Sociedade Brasileira de Otorrino. Então, é um grande desafio você analisar quais são os cursos, por exemplo, de especialização de residência, que o aluno, ao terminar esse curso, pode receber o título de especialista. E esse que recebeu o título de especialista, amanhã ele vai estar nos atendendo, e as nossas famílias, no seu consultório. Então, é uma coisa que tem um impacto para a sociedade muito grande. Então, eu vejo com um pouco de preocupação, obviamente, cursos para questões específicas. Então, você vai fazer, como você citou, um curso de extensão universitária, bem feito, ministrado por uma universidade, por professores reconhecidamente capazes e com currículo para ministrar uma técnica específica, né, na tua área, que é rinoplastia. Então, que você faz maravilhosamente bem. Então, você vai montar um curso específico de 2 dias para ensinar uma técnica específica. Isso é extremamente válido. Extremamente válido, mas para uma pessoa que já faz... Né? É o supra-sumo. Aí você falou a palavra correta. Aperfeiçoamento é diferente de especialização. Tá? A especialização é um curso reconhecido pelo MEC e pela Associação Brasileira de Otorrino. No caso de otorrino, mas vamos falar da medicina em geral, uma especialização é uma coisa que vai te dar um título de especialista em uma área. Um aperfeiçoamento é quando você já é especialista e vai hipertrofiar um conhecimento. Então, este tipo de curso eu acho extremamente válido. É extremamente salutar a pessoa buscar conhecimento durante a sua vida. Nós fazemos isso a vida inteira. Fazemos isso. Você está estudando até hoje, eu também. Agora, especialização, ou você se tornar especialista, aí não pode ser um curso de rápida duração, um curso ministrado por pessoas que não têm a formação adequada. Então, aí tem que ter um controle das sociedades médicas e do próprio Ministério da Educação. Maravilha. Rogério, sensacional as tuas explicações, sabe? Eu aprendi muito aqui com você, estou aprendendo. E te pergunto aqui, dentro desse contexto que nós temos hoje, de mercado de trabalho, como é que você vê o jovem médico? Esse é um enorme desafio. É um enorme desafio porque eu coordeno muitos jovens médicos. Você faz tudo, ó. Que Muitos maravilha! Não isso faço aí. tudo. Você é Faço coordenador tudo de que tá no meu comitê de ética, que Não maravilha, é faço isso aí. tudo, mas eu coordeno uma residência médica e lidar com a heterogeneidade de jovens que amanhã estarão no mercado de trabalho não é uma coisa simples. E a minha tarefa é colocar esse povo com o pé no chão, colocar essas pessoas com o pé no chão. Ninguém vai sair da residência
com sucesso na carreira ou ganhando muito dinheiro. Como eu falei, se você pensar em dinheiro, você não vai conseguir, ou vai fazer uma medicina de má qualidade. Agora, faça Você pode medicina... até ganhar dinheiro, mas não tem que ser o foco, é isso que você está dizendo? Não é o foco. Não, Tá. não tem nada de errado ganhar dinheiro, não existe tem nada almoço de grátis, errado. claro que não. Todos nós precisamos. Mas Nós não vivemos num o país que socialista. O que você está dizendo é que o jovem hoje não deve fazer medicina para ganhar dinheiro. Não deve ter desespero para ganhar dinheiro. Não deve Ok. achar que ele vai sair da faculdade, porque uma preocupação já é a quantidade enorme de médicos que fazem medicina porque acham que com isso vão ficar ricos. Exato. Isso já é um pensamento errado. Isso já começou errado. Aí escolhem uma determinada especialidade porque acham que aquela especialidade vai dar muito dinheiro. Tem algumas Exato. que ganham mais, outras ganham menos, mas faça direito, faça bem feito, faça com amor aos teus pacientes e principalmente trabalhe muito. Trabalhe muito. Nós temos que trabalhar muito. Trabalhe muito e trabalhe bem que o dinheiro vem. Entendeu? Na medicina funciona assim. Agora, respeitando a ética, respeitando os pacientes e jamais usando um paciente para ter lucro financeiro no sentido de indicar uma cirurgia duvidosa, fazer um tratamento eventualmente que não haja necessidade. Então, tem distorções às vezes que muitas vezes fazem com que a nossa profissão seja alvo de ataques. E felizmente essas distorções são feitas por pouquíssimos Mas são médicos. poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimos, como qualquer profissão. Qualquer profissão tem as pessoas que exercem com maestria e outros nem tanto. A nossa profissão, graças a Deus, nós temos uma medicina de muita qualidade no Brasil. É verdade. Os nossos médicos são de aplaudir, porque a nossa medicina no Brasil é uma medicina excelente. Nós temos um sistema privado muito bom, temos um sistema público muito bom também, e os nossos médicos, na sua imensa maioria, são pessoas que realmente amam o que fazem, amam seus pacientes e fazem com muito prazer. E, evidentemente, a remuneração vem com o tempo, vem com a experiência, ela acontece, como toda a profissão. E na medicina não é diferente. Eu deveria ter feito essa pergunta lá atrás, mas eu vou fazer agora. Como é que você entrou na medicina? Por que medicina? Uma boa pergunta também, César. Minha família ela tem muitos engenheiros, eu tenho um tio que é médico, que é otorrino também, e eu gostava de medicina. Eu queria fazer medicina na nossa época era o 2º grau, né, que hoje é o ensino médio, e apesar do meu pai não ser médico, é engenheiro, eu gostava, me via fazendo medicina e me via dando aula. Aí você entrou na questão de nada. Eu sempre me vi entrando na faculdade, aí meus filhos até me perguntam às vezes, mas você queria ser professor, por que você não fez outra profissão? Alguma coisa mais fácil de entrar no vestibular, né? Mas enfim, não, porque eu queria fazer professor. medicina, mas sempre pensando em ser professor, e desde o primeiro dia que eu pisei na universidade, eu sabia que dali eu não ia mais sair. E assim seguiu. Rogério, espetacular. Olha, é um bate-papo aqui que, sabe, eu estou aprendendo cada vez mais com você aqui. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer aqui um negócio assim, um bate-papo, tá? Bem rápido. Quero que você... É uma brincadeira aí que fizeram comigo, achei interessante, e minha equipe me passou aqui, para você pensar rápido, ok? Ai, meu Deus. Tem que ser rápido. Ai, meu Deus. Tá preparado? Ai, meu Deus, sei lá. Então, se eu não responder, você passa para a próxima. Não, senhora, que vou aguardar, hein? Não, que é isso. Pensa rápido, mas é coisa simples, mas vamos lá. Um livro. Um livro, Líderes se servem por último. Maravilha. Um filme. Vou ver um filme que eu vi recentemente que eu gostei muito, que é uma história muito bonita. O Pai, O Pai. com Anthony Hopkins. Ah, não assisti esse. Que ganhou o Oscar É, de melhor ator. bacana. Que é a história de um senhor que vai tendo demência com o tempo, e a história toda na família e todo o impacto que Uma isso tem na crítica família. excelente, né? Positiva. Filme lindo, Lindo. de chorar, Eu não assisti, ainda vou assistir. de chorar. Um amor. Meus filhos e minha família e a minha Isso esposa. aí. Parabéns. Quantos filhos tem? 3 filhos. 3 filhos. Estão no caminho da 3 medicina? filhos. Pois olha, meu querido, eu acho que talvez, viu? Só que Eu eles acho me que vêm pegam por trabalhando muito. osmose. Eles me vêm trabalhando tanto que eu não sei se eles vão querer, mas enfim, o mais velho vai O fazer mais velho vestibular vai. agora e tudo, então, enfim, eu acho que sim. Um hobby. Velejar e andar de barco, Que maravilha. navegar.
O que significa para você ser médico? Dedicação. Ser médico é se dedicar o tempo todo e estar disponível o tempo todo. Servir, né? Servir. Sempre servindo, se dedicando. Servir, não tem outro jeito. E hoje em dia, com redes sociais, as pessoas te acham facilmente, você tem que servir. Você não pode fechar os olhos para as pessoas. Maravilha. Rogério, eu vou fazer um agradecimento especial, em primeiro lugar, por ter conhecido você. Porque você, além de ser essa pessoa íntegra, séria, né, com foco, eu vejo que você tem um contexto social, um contexto de visão de comunidade muito grande. Talvez a gente não tenha explorado tanto, mas aqui eu acho que eu queria só que você colocasse assim, em poucas palavras o trabalho em termos de visão e missão que você tem junto às pessoas que têm dificuldade auditiva, que é o teu foco, né? Além de toda essa bagagem que você nos trouxe, comente para mim assim um pouco como que é esse teu trabalho, que você trabalha com o deficiente auditivo, qual que é a tua missão nesse projeto que você tem, que é maravilhoso com o implante coclear? Perfeito, obrigado por essa pergunta, porque na verdade é a área que eu tenho investido, apesar de tanta relação com toda essa questão educacional e universidade, SUS, a minha área específica de formação, eu fui hipertrofiando o conhecimento e hoje, depois de tantos anos estudando, assim como você na rinoplastia, eu trato de pessoas com problemas de audição. Eu fui aprender isso quando eu terminei a residência, isso estava começando no Brasil, há 20 e poucos anos atrás, e fui para a França aprender a fazer implante coclear e fiquei um ano estudando só isso. E voltei super animado para fazer isso aqui no Brasil, fazer isso aqui em Curitiba, que não existia. E a quantidade de barreiras que nós enfrentamos para conseguir trazer isso aqui para Curitiba. A técnica do implante coclear. Isso. Só para os leigos que nos assistirem, é o famoso ouvido biônico. É o ouvido biônico, é uma prótese que nós prótese. colocamos, um feixe de eletrodos que é colocado dentro da cóclea, que é o nosso órgão sensorial da audição, do mesmo jeito que existe a retina no olho, a cóclea no ouvido. E essa cóclea, por uma série de motivos, ela pode parar de funcionar. Maravilha. Dos dois lados, a pessoa ou nasce completamente surda ou fica surda em algum momento da vida. Pois bem, aí nós colocamos alguém muito especial, inventou lá na Austrália um feixe de eletrodos para fazer esse estímulo elétrico dentro da cóclea. Isso tinha começado em 1954 na França. E foi a primeira vez que foi feito um estímulo elétrico dentro da cóclea. 1954, ou seja, há não tanto tempo atrás assim, isso na França. Só que depois, só na década de 70, que isso se popularizou, com eletrodos que realmente faziam entender os sons, porque antigamente eram só estímulos elétricos. A pessoa ouvia alguns barulhos. E hoje? Hoje, depois desses eletrodos, a partir da década de 70, tendo melhorado a sua qualidade técnica, aí, com a engenharia maravilhosa que veio junto, na Austrália, na Áustria, na França e nos Estados Unidos, esses 4 países são os que conseguiram desenvolver os aparelhos que causam um estímulo dentro da cóclea suficiente para a pessoa conseguir compreender os sons. Uma coisa é escutar, é ouvir. Nós ouvimos com os ouvidos. É o discernimento. Outra é né? entender. Outra é compreender. Então é isso que o implante coclear traz, é isso que ele faz. Mas o nosso maior papel, e eu luto muito, e acabei da questão social. Entrando nessa questão social, porque eu luto muito pelas causas e pelos direitos dos deficientes auditivos, dos surdos. Você tem uma ONG? Eu fazia parte de escolas de surdos, eu não chego a ter uma ONG específica para isso, mas eu consegui trazer isso pelo SUS aqui para o Hospital de Clínicas, porque isso não existia pelo SUS aqui no Paraná. Então, o Hospital de Clínicas foi o primeiro hospital aqui no Paraná a realizar um implante coclear pelo Sistema Único de Saúde. A cirurgia que coloca esse implante dentro da cóclea para a pessoa voltar a ouvir ou começar a ouvir, no caso das crianças que nasceram surdas. E eu, a partir daí, comecei a me envolver tanto com essas crianças surdas, e o meu papel hoje é tentar inseri-las na sociedade de uma maneira completa, de uma maneira total e de uma maneira inclusiva, no sentido de que todas têm que ser valorizadas, inseridas, não importa qual é o método de comunicação. Isso é um assunto muito extenso, muito polêmico. Vamos chamar você novamente para falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto, porque os surdos podem se comunicar com libras, podem se comunicar pela oralização, falando, principalmente os surdos que são os surdos oralizados, e o nosso papel é incluir todas essas pessoas
na sociedade, incluir todas essas pessoas em todas as situações. Então, por exemplo, colocar só um tradutor de Libras numa conversa não está incluindo todos os surdos, porque para o surdo oralizado, para incluí-la de verdade, você tem que colocar legenda no vídeo. A legenda inclui um surdo oralizado. Então nós temos um combinado. Você já está convidado, tá? Para o próximo podcast nós vamos falar sobre isso. Inclusive eu vou criar uma sugestão tudo e como que nós vamos fazer isso para que as pessoas que têm um problema de audição também vão poder assistir. Sem dúvida. Né? Ouvir. Sem dúvida, claro. Meus ouvintes, estamos terminando por aqui mais este episódio do Ser Médico Podcast. Espetacular, com a presença aqui do Dr. Rogério Hammerschmidt, professor doutor da Universidade Federal do Paraná, chefe do departamento de otorrinolaringologia, que compartilhou com a gente aqui um pouco da vida dele, a missão dele, os propósitos, foi espetacular. Convido você a assistir os episódios anteriores, essa segunda temporada, nós temos os episódios anteriores da primeira temporada, e nós estamos no canal do YouTube e do Spotify, ok? Até lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Venham!